Torcedor corintiano, o alerta tá ligado e você precisa assistir esse vídeo até o fim. O Corinthians não vive um momento fácil no Brasileirão e o sinal de perigo começa a piscar forte. Tem crítica pesada do Neto e você não vai acreditar o que ele falou. Tem jogador fora, tem bastidores quentes de Memphis Depay, tem decisão importante sobre a dívida da Arena e ainda tem a situação do Garro, que deixa o time sem a sua principal peça de criação. São várias notícias que mexem com o futuro do Timão, e eu vou te contar tudo agora sem enrolar. E se você é um torcedor fiel mesmo, já se inscreve no canal, deixa o like e fica comigo até o final porque eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. O domingo passado foi daqueles que doem na alma da fiel. O Corinthians foi até Recife e perdeu para o Sport, justamente o lanterna do campeonato. Mais do que a derrota em si, o que pegou foi a postura em campo. Craque Neto não perdoou e mandou a real. Perde do Sport com uma falta de vontade, em uma falta de condição técnica. Isso é para cair. Esse tipo de jogo é para cair. O Corinthians não está conseguindo fazer o que tinha de melhor, que era ganhar em casa. Do Corinthians para baixo todos correm risco de cair. Forte, né? E a bronca dele não é isolada. Dentro do clube também existe essa preocupação. O Timão hoje soma 29 pontos, ocupa a parte intermediária da tabela, mas a campanha é mediana e o retrospecto contra times do Z4 é assustador. Em 15 pontos possíveis contra Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport, o time somou só 5. Foi uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E agora, olha o tamanho da pedreira. No próximo domingo encara o líder Flamengo às 20h30, na Neoquímica Arena. O técnico Dorival Júnior tentou defender os jogadores, mas também admitiu que os erros estão custando caro. Enfrentamos um Sport que está evoluindo, já vinha merecendo os resultados e o concretizou contra nós. Não faltou luta, entrega e dedicação. Fomos atrás, mesmo com todas as dificuldades, mas um erro foi fatal e nos tirou a possibilidade, disse o comandante. O problema é que a torcida não quer mais desculpa, a torcida quer resultado. E se o Brasileirão assusta, a Copa do Brasil aparece como a grande chance de fechar o ano com título. Depois de eliminar Palmeiras e Atlético Paranaense, o Corinthians está na semifinal contra o Cruzeiro, mas o jogo só acontece em dezembro, o que significa que até lá o time precisa mostrar evolução para não chegar pressionado demais. Vale lembrar que o Timão já faturou o Paulistão esse ano, mas um título nacional mudaria completamente o astral. Só que para evoluir, o Corinthians precisa de seus melhores jogadores. E aí entra a questão de Rodrigo Garro. O argentino, que rapidamente virou o maestro do time, está fora por conta de uma lesão na panturrilha. E o que se viu contra o Sport foi um time sem criatividade, sem aquele passe diferente que só ele sabe dar. Breno Bidon vem jogando no setor, Dieguinho também já foi opção, mas nenhum deles consegue fazer o que Garro faz. Aí surgiu a ideia de apostar em Gui Amorim, joia de 17 anos da base. Mas a diretoria e a comissão técnica descartaram. Segundo a apuração que circula nos bastidores, Gui não tem as mesmas características de Garro. Ele gosta mais da bola no pé, não tem a mesma intensidade nem a velocidade de raciocínio do argentino. A avaliação é de que colocá-lo nessa função agora seria queimar etapas. Ou seja, Dorival fica sem muitas alternativas. Igor Coronado, que foi contratado justamente para ser esse meia criativo, já deixou o clube sem nunca cumprir a expectativa. No meio dessa dificuldade, quem aparece como ponto de equilíbrio é Memphis Depay. O holandês se tornou peça fundamental no ataque junto de Yuri Alberto e Garro quando o trio esteve em campo. E as notícias sobre ele são animadoras. Primeiro porque Depay quer ficar. Ele já deixou claro para pessoas próximas e para a diretoria que tem o desejo de renovar contrato e seguir no Timão por mais tempo. Segundo porque o clube conseguiu chegar a um acordo para quitar as dívidas que tinha com o jogador. O valor será pago em parcelas até março do ano que vem. Isso dá tranquilidade e mostra que, ao contrário de outros casos recentes, a relação com Depay está sendo bem conduzida. E não dá para falar do Corinthians hoje sem citar o grande elefante na sala, a dívida da Neoquímica Arena. Atualmente, o clube deve 675,2 milhões de reais para a Caixa Econômica Federal. É um valor que sufoca as finanças e que precisa de renegociação. E foi isso que o presidente Osmar Stabile buscou recentemente em reunião com representantes do banco. O pedido do Corinthians é para mudar a base do contrato. Hoje os juros são calculados com Selic mais 2%, o que dá quase 18% ao ano. Uma pancada. A proposta é migrar para um modelo atrelado ao IPCA, o que reduziria os juros para cerca de 9% ao ano. Essa diferença no acumulado significaria milhões de reais a menos de despesa.
Em 2025, por exemplo, o clube já pagou 60 milhões em parcelas e ainda tem mais 2 até dezembro. Se conseguir reduzir essa taxa, o alívio será gigantesco no caixa. E nesse meio todo, vale destacar a iniciativa da torcida. A campanha Doe Arena, organizada pela Gaviões da Fiel, arrecadou quase 41 milhões de reais. Pode parecer pouco diante da dívida total, mas esse valor gera economia de cerca de 7 milhões em juros só neste ano. É a Fiel mostrando na prática que faz parte da história do clube, não só dentro do estádio, mas também ajudando nas contas. Então o cenário é esse, torcedor. Dentro de campo, o Corinthians precisa reagir no Brasileirão, porque esse sobe e desce não dá tranquilidade a ninguém. Fora de campo, lida com questões pesadas, mas ao mesmo tempo mostra força para resolver pendências. Como no caso de Depay e até na tentativa de renegociar a dívida da Arena. O alerta de Neto serve para abrir os olhos, mas a diretoria e a comissão técnica sabem que não dá para vacilar. Agora eu quero ouvir você. Depois dessa derrota para o Sport, você acha que o Corinthians corre risco real de cair ou ainda dá para respirar tranquilo? E na sua opinião, como o time deve se virar sem o Garro? A volta do Depay em alta pode ser o suficiente? E sobre a Arena, você acredita que essa renegociação vai finalmente trazer um alívio para o clube? Deixa seu comentário porque eu faço questão de saber o que a Fiel pensa. E em meio a toda essa turbulência financeira teve um ponto importante resolvido nos bastidores. O Corinthians finalmente chegou a um acordo com Memphis Depay para quitar as dívidas que estavam pendentes com o camisa 10. O combinado é simples, parte do valor será paga em parcelas até fevereiro e a quitação total deve acontecer em março de 2026. O próprio staff do holandês já tinha sido informado de que o clube não teria condições de acertar tudo de uma vez, então essa negociação foi vista como um alívio, tanto para o jogador quanto para a diretoria. Vale lembrar que Memphis é hoje o atleta mais bem pago do futebol brasileiro, com salário de 3,5 milhões de reais por mês. Valor que é dividido entre o Corinthians e a parceira Esportes da Sorte, e ainda tem direito a mais de 11 milhões de reais em bonificações. Essas premiações vêm de metas estipuladas em contrato, como presença em 70% dos jogos e participação direta em quase 30 gols. Ou seja, o impacto dele dentro de campo tem peso direto também fora dele. Agora, é claro que não dá para esquecer que essa não foi a primeira vez que os atrasos de pagamento criaram faísca nos bastidores. Em julho, o próprio Memphis chegou a faltar em um treino sem aviso, justamente depois de cobrar uma dívida que girava em torno de 6 milhões de reais. Referente a premiações e direitos de imagem. O clima ficou pesado naquela época, mas o novo acordo é visto como uma forma de pacificar a relação com o principal jogador do elenco, que, mesmo afastado por conta de um edema na coxa, segue sendo peça-chave para o projeto da temporada. Enquanto resolve essa questão com o seu camisa 10, a diretoria também começa a olhar para o futuro. E aí entra um detalhe curioso. Romero e Thales Magno, que têm contrato até o fim de 2025, ainda não foram chamados para discutir renovação. O paraguaio já manifestou o desejo de continuar, mas a verdade é que boa parte da torcida não tem mais paciência com ele, já que seu rendimento vem sendo muito criticado. No caso de Thales, a situação é mais complicada, porque ele está emprestado pelo New York City FC, e se o Corinthians quiser segurá-lo, terá que abrir negociação com os norte-americanos. Por outro lado, quem ganhou moral com Dorival foi Maicon. O volante voltou a ser utilizado com frequência e até admitiu que pode deixar o clube no fim do vínculo, mas ainda não há nada definido. O certo é que o Corinthians está em uma fase de decisões importantes, tanto dentro quanto fora de campo. E falando em campo, a derrota para o Sport Recife, que é a lanterna do campeonato, acendeu o alerta de vez. O Corinthians hoje aparece em 10º lugar com 24 pontos, dentro da zona da Sul-Americana, mas o discurso interno segue sendo de buscar vaga na Libertadores. A pressão está nas costas de Dorival Júnior, e a torcida já começa a cobrar mais consistência, principalmente depois da oscilação nas últimas rodadas.